Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, então, ao vídeo 9, onde a gente está trabalhando com as listas encadeadas. Agora a gente vai ver, então, a alocação dinâmica de memória. Lembra que a gente falou? A lista, a diferença da lista para o vetor, que o vetor ele é estático. Você, então, já precisa definir o tamanho dele para você trabalhar. E depois que você definiu, se você precisar de mais espaço, por exemplo, você não consegue. Com a lista, utilizando a alocação dinâmica, você consegue solicitar espaço de memória enquanto você está executando o seu algoritmo. Beleza? Então, vamos lá ver a alocação dinâmica. No caso aqui, a gente só vai ver o malloc. Então, vamos lá. Então, o que é o malloc, pessoal? O malloc, então, vai ser esse recurso, essa função que a gente já utiliza da linguagem C, que ele, então, faz a reserva, né? A alocação daquele espaço de memória que a gente precisa para trabalhar naquele momento. Então, se a gente está precisando armazenar um valor inteiro, por exemplo, uma estrutura, ele então vai armazenar aquele tipo para você poder trabalhar no seu algoritmo. Beleza? Como é que o malloc funciona, pessoal? O malloc ele pede que você passe entre parênteses a quantidade de memória necessária. Lembra que a gente falou no vídeo anterior que uma variável do tipo int, por exemplo, ela precisa de 4 bytes, uma variável, um ponteiro precisa de 8, e aí, dependendo do tipo que você está trabalhando, ele vai solicitar uma determinada quantidade de bytes. O malloc vai precisar, então, dessa quantidade. Só que o que acontece? A gente vai ver que quando a gente estiver trabalhando com listas, a gente vai trabalhar com estruturas. Como a gente viu anteriormente, dentro de uma estrutura, a gente pode ter várias variáveis. Para a gente não ficar somando, não fazer nada, né, nenhum cálculo e ter algum erro, algum problema, existe uma função chamada sizeof, onde a gente passa dentro do parênteses dela qual é o nome da nossa estrutura que a gente quer alocar, né, o espaço lá na memória, e o sizeof, então, retorna esse tamanho em bytes. Então, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai montar o nosso malloc, pessoal? A gente vai escrever aqui embaixo, ó, malloc, dentro do parênteses dele, sizeof, dentro do parênteses do sizeof, o nome da estrutura que a gente definiu. Nesse caso, como a gente vai estar trabalhando com lista, provavelmente a gente vai criar uma estrutura lá que a gente chama de lista, por exemplo, de nó da lista, ou algo desse tipo que você queira, lista de casamento, lista de aniversário, aniversariantes, sei lá, carros, alguma coisa, esse nome que você vai passar aqui dentro do sizeof. Beleza? Para a gente utilizar o malloc, pessoal, a gente precisa importar a biblioteca stdlib. Beleza? Basicamente é isso que a gente precisa. Então, só para a gente ver um exemplo, porque o que acontece com o malloc? E aqui já vem uma primeira alteração do que a gente viu na aula anterior com as estruturas. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem aqui, né, uma definição, né, de um novo tipo de dado, onde a gente está chamando de data, beleza? Assim como a gente tem int, float, aqui a gente está criando um chamando de data para o compilador, tá? Como é que a gente está criando isso? Porque a gente está usando typedef no struct. Nesse tipo, a gente está criando um novo tipo, ou seja, definindo um novo tipo nos nossos programas, chamado de data. Então, veja que aqui embaixo, pessoal, a gente está criando uma variável daquele tipo que a gente definiu, data. Então, data D. Só que, ó, observa que na frente do D, a gente colocou um asterisco. Então, de 2 vídeos anteriores, quando a gente coloca asterisco, o que representa, pessoal? Isso daqui é um ponteiro. Por que a gente precisa criar um ponteiro? Pessoal, quando a gente vai utilizar o malloc ele vai reservar lá uma área de memória para a gente, e o que ele retorna para a gente é um ponteiro daquela área que ele criou. Então, por isso que a gente precisa declarar, ao invés de declarar uma variável daquele tipo que a gente criou, a gente declara, então, como ponteiro, beleza? Então, por isso que aqui está como ponteiro. Observe, então, o malloc, como é que a gente escreveu, pessoal? Malloc, sizeof. Dentro do sizeof, para a gente identificar o tamanho dessa nossa estrutura, a gente passou data, beleza? Então, observa aqui, ó.
Observe que a gente passa data, tá bom? A gente não passa a variável ou ponteiro que a gente criou. A gente passa o nome da estrutura, ou seja, esse novo tipo de dado que a gente criou, que no caso foi o data. Então, o que a gente faz aqui então, pessoal? A gente coloca que o nosso ponteiro D, nesse caso, recebe, ou seja, tem uma atribuição da área que ele vai criar lá. Beleza? Então, ó, vamos só fazer uma representação aqui. Então, ó, a gente criou aqui um asterisco D, chamamos o malloc. Quando a gente chama o malloc, o que acontece? O malloc vai pegar uma área aleatória. Então, vamos imaginar que ele vai pegar essa área daqui, tá bom? Como ele pegou essa primeira área, ele vai, então, retornar para a gente esse endereço aqui, beleza? Esse ponteiro. Lembra que no ponteiro ele retorna um endereço físico? Então, imagine que o endereço físico desse daqui seja 12. Então, o que ele vai retornar aqui nessa linha aqui, ó? Nessa linha aqui do D, pessoal? Vai ser aquele endereço lá. Então, quem vai ter aqui no D? O D vai ter o endereço do 12, tá bom? Didaticamente, para a gente lembrar, é como se a gente tivesse daqui um ponteiro apontando para essa caixinha aqui. E aí a gente consegue agora trabalhar com o que a gente quiser ali dentro. Beleza? Prosseguindo aqui. Só que vamos só lembrar um outro detalhe aqui, pessoal. O que acontece? Esse novo tipo que a gente declarou é uma estrutura. O que tem dentro dele? Dia, mês e ano. Como é que a gente falou que a gente trabalhava? Como é que a gente acessa para atribuir um valor ou para armazenar um valor e para ler um valor? A gente chamava a variável que a gente criou, ponto, o nome da variável. Só que isso muda quando a gente utiliza ponteiro. No ponteiro, ou seja, quando a gente tem um ponteiro para um tipo de uma estrutura que a gente criou, ao invés de utilizar o ponto, a gente tem que utilizar a setinha. Então, observe aqui que no D, ó, de dia, quem é que a gente está utilizando? Setinha ao invés do pontinho. Beleza? Só isso, pessoal. Então, ó, se a gente pedir D malloc, a gente vai ter uma área. D1 malloc, vai ter outra área. D2, a gente vai tendo vários espaços de memória. Beleza? Então, vamos lá para o Dev C++, para a gente alterar, então, aquele programa, utilizando agora a alocação dinâmica. Beleza? Um abraço. Então, de volta aqui, pessoal, no Dev C++, então, vamos só relembrar. Eu vou só tirar aqui, né, pessoal, o que a gente tinha feito anteriormente, no exercício anterior, que a gente poderia trabalhar com vetor também, tá bom? Mas a gente vai trabalhar agora com alocação dinâmica. Então, como é que a gente faz a alocação dinâmica? Vamos só lembrar? Primeiro passo, pessoal, importar a biblioteca stdlib. Beleza? Importamos lá em cima a biblioteca. Agora a gente vai, então, criar, nesse caso, os nossos atletas. Então, ó, lembrando aqui que o malloc retorna um ponteiro, então eu vou declarar ele como um ponteiro. Então, asterisco A, eu tenho um ponteiro. Agora, o que eu faço? A é igual a quem? Malloc. Aqui dentro, sizeof. Porque o sizeof, só relembrando, ele vai saber a quantidade de bytes aqui. E aí, o nome da estrutura que eu declarei. No caso, ó, type_def_struct atleta. Então, aqui eu coloco atleta. A partir de agora, pessoal, a gente trabalha com o A. O A, então, tem uma área de memória onde a gente pode acessar o idade, o peso, o altura e, nesse caso, são essas três variáveis. Porém, pessoal, lembra que eu falei? Quando a gente está utilizando ponteiro de estruturas, para a gente acessar algum dado, a gente tem que alterar para setinha, não é pontinho. Então, ó, vou mandar rodar só para ele dar o erro, e aí a gente conserta. Olha lá, veja que ele dá o erro. Então, ó, ao invés do ponto, eu coloco setinha, setinha, setinha. Vou deixar o último ali só para ele também mostrar o erro novamente. Olha lá, setinha. Então, a partir de agora, pessoal, a gente conseguiu alocar uma área de memória, utilizando o malloc. Utilizamos o ponteiro daquele tipo que a gente definiu, e aí a gente pode trabalhar com os dados daquela estrutura. Então, vou mandar rodar aqui agora.
Então, lá, digite a idade, 25, peso, 68, altura, 1,69. Então, olha lá, idade digitada, 25. Então, pessoal, conseguimos, então, utilizar o malloc. Por que vai ser importante a gente utilizar malloc? A gente vai ver que, quando a gente for criando as nossas listas, a cada novo nó da lista, a gente vai ter que solicitar esse espaço de memória. Tudo bem? Bom, pessoal, o último detalhe para a gente fechar é, quando a gente realiza alocação dinâmica utilizando malloc, aqui no caso a gente criou A, no final do nosso programa a gente precisa desalocar essa área de memória. Por quê? Senão o programa fica com aquela área armazenada. Como é que a gente vai fazer isso, então, pessoal? Quando a gente terminar o nosso programa, a gente dá um free, passando o nome do ponteiro que a gente criou. Nesse caso, seria o A. Então, a partir de agora, o A não existe mais. Se a gente mandar escrever depois do free A, vamos só ver o que vai acontecer. Ó, reparem que ele tinha a idade. Depois que a gente deu um free, a gente desalocou essa área, ele perdeu o 25, beleza? Ele agora está mostrando um lixo lá. Beleza, pessoal? Obrigado, então. No próximo, então, a gente começa aí efetivamente a montar, então, a nossa lista, percorrer a lista, inserir valor, remover valor, buscar valor. Um abraço e até a próxima.